Olá, sejam muito bem-vindos a esta sessão. O meu nome é Filipe Palavra, eu sou médico neurologista no Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e sou também docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Foi-me pedido que, através deste vídeo, vos fizesse chegar a alguns conceitos relacionados com um tipo de doenças que são particularmente prevalentes na nossa população e que ameaçam tornar-se um verdadeiro problema de saúde pública nos próximos anos, precisamente porque a grande maioria destas mesmas doenças está associada ao envelhecimento. Vamos falar de doenças neurodegenerativas. O nome pode assustar um bocadinho, mas é fácil de compor esta mesma palavra e perceber que de neuro significa que elas afetam o sistema nervoso. Entendamos aqui o cérebro como o digno representante deste que é provavelmente o sistema da biologia humana mais complexo que nós temos no nosso corpo. O cérebro é composto por uma miríade de células, sendo que, muito provavelmente, vocês conhecem muito melhor estas células aqui representadas neste slide, os neurónios. E estamos a falar de doenças que afetam, de facto, a biologia dos nossos neurónios. Dizemos que aproximadamente temos 100 mil milhões de neurónios no nosso cérebro, é verdade que uns mais e outros menos, mas é da dinâmica que se estabelece entre estas mesmas células e muitas outras que existem no sistema nervoso que resultam algumas das alterações mais significativas que estão por detrás do desenvolvimento destas mesmas doenças. Disse-vos há pouco que a idade é um dos aspectos fundamentais que leva ao desenvolvimento deste tipo de doenças. E seguramente já todos ouviram falar das duas doenças neurodegenerativas mais prevalentes na nossa população e que vamos aqui focar, que são as doenças de Alzheimer e de Parkinson, mas convém também não deixar passar a oportunidade de lembrar que existem também doenças neurodegenerativas que surgem em idade pediátrica. Surgem, portanto, antes de cumpridos os 18 anos de idade. São doenças com características particularmente diferentes, muitas delas provocadas por alterações genéticas, mas convém não esquecer que as doenças neurodegenerativas não estão exclusivamente relacionadas com o avançar da idade. Embora, de facto, como vos digo, o principal fator de risco para essas mesmas doenças neurodegenerativas seja a idade. Falávamos em neurónios. E se bem nos recordarmos das aulas de biologia, o neurónio é uma célula eletricamente excitável, onde nós conseguimos encontrar diferentes partes. Temos um corpo celular onde se encontra toda a maquinaria, digamos assim, necessária ao principal funcionamento desta mesma célula. Corpo celular esse que tem à sua volta uma árvore dendrítica, através da qual esta mesma célula recebe as informações dos neurónios vizinhos, e depois temos um prolongamento, chamado cilindro-eixo, ou chamado axónio, através do qual esta mesma célula consegue conduzir esse mesmo impulso elétrico ao longo de toda a sua extensão para passar essa informação à célula vizinha. Esta imagem que vemos no diapositivo é apenas e só um esquema que nos permite perceber como é que anatomicamente está organizada esta mesma célula, que termina, digamos assim, num espaço. Esse espaço, conhecido como fenda sináptica ou simplesmente sinapse, é o espaço através do qual toda esta informação vai passar para a célula vizinha através de um conjunto de moléculas que se chamam neurotransmissores e cuja biologia está, de certa forma, alterada em muitas destas doenças neurodegenerativas. Se a idade é o principal fator de risco para este tipo de doenças, nós percebemos o que é que está, de facto, por detrás deste conceito de neurodegeneração. É a perda de neurónios. É como que se estas células fossem por mecanismos vários, que não estamos aqui, de facto, a explicitar em pormenor, mas é como se estas mesmas células fossem perdendo a sua vitalidade, fossem lentamente morrendo e, à medida que vão desaparecendo dos sítios onde se encontram no parênquima do sistema nervoso, elas deixam, naturalmente, de executar as suas funções. Se são células que estão relacionadas com a aprendizagem, com a memória, naturalmente nós percebemos que uma das manifestações clínicas mais importante relacionada com algumas destas mesmas doenças é, de facto, a perda progressiva da memória e da capacidade de recordação. Aqui no slide vemos apenas e só um pequeno corte onde vocês conseguem ver
o que vai acontecendo à medida que o tempo vai passando neste processo neurodegenerativo? O cérebro vai como que mirrando, vai encolhendo, vai atrofiando, precisamente porque há perda das células que são os seus principais componentes e nas quais radica efetivamente o seu funcionamento. Se nós quisermos encontrar aqui uma ótima comparação para perceber o que é na prática este tipo de neurodegeneração, é frequente eu dizer que o cérebro é mais ou menos como uma noz. Se nós abrirmos uma noz ao meio e se a deixarmos em cima da mesa, ao fim de alguns dias o que é que vai acontecer? Aquela noz que é túrgida, que está plena a ocupar todo o espaço que lhe está destinado no interior da própria casca, ao fim de alguns dias vai estar encolhida, mirrada, degenerada. É mais ou menos isso que acontece de facto nestas doenças que são genericamente conhecidas como doenças neurodegenerativas. Como vos disse há pouco, existe uma grande quantidade de doenças neurodegenerativas e nós não temos a ambição de, num vídeo com estas características, vos falarmos de todas as doenças neurodegenerativas que existem, mas selecionei duas que, pela sua prevalência na nossa população, são particularmente importantes. A primeira delas é, seguramente já ouviram esta designação, a doença de Alzheimer, também conhecida como demência de Alzheimer. Demência é uma palavra que vem do latim demens, que significa perda da mente. E, portanto, à medida que a doença vai progredindo, a própria pessoa vai sofrendo algumas alterações no seu próprio comportamento, na maneira como lida com as outras pessoas, na maneira como resolve pequenos problemas do seu dia-a-dia e que vão permitindo ao próprio clínico estabelecer o diagnóstico de uma demência. E, tal como conseguem ver no slide, há 3 aspectos fundamentais sobre os quais radica efetivamente esse mesmo diagnóstico. Por um lado, as alterações cognitivas, sendo que as dificuldades da memória, as dificuldades intelectuais vão sendo cada vez mais evidentes à medida que a doença vai progredindo, à medida que esta neurodegeneração vai de facto avançando, e isto tem que ter uma implicação funcional no dia-a-dia. É frequente as pessoas dizerem, à medida que vão envelhecendo, esqueço-me daquilo que vinha fazer ou de outra coisa qualquer que tinha para fazer, mas sem que isto de facto tenha uma implicação funcional naquilo que são as atividades de vida diária da própria pessoa. Não lembra agora, mas lembra 5 minutos mais tarde. No contexto de uma doença com estas características, nós vemos que, de facto, esta deterioração vai sendo cada vez mais importante na restrição da capacidade de realizar muitas das atividades dia-a-dia. Comer, vestir-se, lavar-se, ir às compras, coisas tão simples como estas. E, para além disso, nestas doenças há também uma alteração, digamos assim, do comportamento, uma alteração psicopatológica que muitas das vezes nos leva as famílias a dizer: esta pessoa que aqui está já não é o meu pai ou já não é a minha mãe. O comportamento é de tal forma distinto daquilo que é suposto ser o padrão normal, digamos assim, do comportamento da própria pessoa, que também isto se tem que refletir no próprio diagnóstico de demência. E é de facto com base nestes aspectos que nós, em termos clínicos, podemos estabelecer esse mesmo diagnóstico. Dizia eu há pouco que falamos de doenças que ameaçam ser uma espécie de problema de saúde pública e, de facto, assim é, se nós considerarmos as características da nossa população. Há cada vez menos jovens para a quantidade de pessoas com 65 anos ou mais que a nossa pirâmide demográfica vai tendo. Há uma inversão dessa mesma pirâmide. A base, que era suposto ser larga e constituída essencialmente pelos mais jovens, está cada vez mais estreita. E se as coisas de facto não mudarem, provavelmente em 2050 nós vamos ter 3 idosos para um jovem. É lícito interrogarmos-nos sobre que sustentabilidade têm de facto todos os mecanismos de segurança social que neste momento nós temos implementados. Mas precisamente para voltarmos aqui à questão da demografia, esta é uma doença prevalente que vai aumentando, digamos assim, os seus números na nossa população, tal como veem no slide. O principal fator de risco, e também como vos disse, é a própria idade, daí que 6 a 8% da população com mais de 85 anos tenha de facto um diagnóstico de algo com estas características, sendo que de todos os casos de demência, aquela que é mais conhecida é efetivamente a demência de Alzheimer. Não é única, já lá vamos, mas não sem antes vos dizer que existem alguns fatores de risco que podem levar ao aparecimento destas mesmas doenças. A idade é um que nós não conseguimos modificar, mas há outros que realmente nós conseguimos modificar e é importantíssimo investir neles para evitarmos um bocadinho esta noção de epidemia de problema de saúde pública. E falo efetivamente dos problemas relacionados com a saúde cardiocérebrovascular.
controlar a tensão arterial, controlar o açúcar no sangue, controlar o colesterol no sangue, praticar exercício físico, ter uma atividade física. Exercício físico é importante para que o cérebro também possa oxigenar como deve ser e possa produzir um conjunto de substâncias químicas que são importantes para a nossa felicidade. Portanto, são todos aspectos que nós conseguimos de alguma forma controlar na medida em que eles, a curto, médio e longo prazo, serão importantes agentes na prevenção da evolução para este tipo de mecanismos neurodegenerativos. Mas depois, naturalmente, haverá coisas que nós não conseguimos mudar, sendo que a idade é naturalmente uma delas. Há um aspecto também importante e que convém ser mencionado, que a escolaridade acaba por ser, de alguma maneira, um aspecto protetor em relação a tudo isto. Populações mais diferenciadas, habituadas a exercitar o seu próprio cérebro, digamos assim, têm menos probabilidade de vir a desenvolver este tipo de doenças. Voltando um pouco àquilo que vos estava a dizer, a demência de Alzheimer, ou a doença de Alzheimer, é apenas uma das várias doenças neurodegenerativas que nós incluímos neste guarda-chuva, que é o conceito de demência. A demência por multi-infartos cerebrais é também relativamente prevalente na nossa população e depois o slide apresenta-vos múltiplas outras formas de demência, como por exemplo a demência de Corpus-Lewy, a demência frontotemporal, que na prática clínica vão preenchendo de facto muito daquilo que é a nossa atividade, mas que, volto a dizer, não são tão conhecidas senão por esta mesma via. Então, o que é que causa estas doenças? Estamos a falar de mecanismos neurodegenerativos, estamos a falar de coisas que vão piorando à medida que os anos vão passando, e uma das coisas que vai acontecendo à medida que os anos vão passando é, de facto, a incapacidade sustentada de os neurónios se conseguirem livrar de algumas proteínas que se vão acumulando e que vão constituindo uma espécie de lixo dentro da própria célula e que, à medida que o tempo vai passando e elas se vão então acumulando, vão levando a depósitos esses que a páginas tantas deixam de permitir que o neurónio tenha viabilidade e ele acaba efetivamente por degenerar e por morrer. É fácil percebermos o que é que está por detrás deste mesmo conceito. Imaginem o que seria vivermos numa cidade onde não haveria recolha de lixo. A páginas tantas, ao fim de uma semana ou duas, provavelmente já teríamos na nossa cidade, isenta desta mesma recolha de lixo, um conjunto de doenças relacionadas efetivamente com esse excesso de material putrefacto, material que genericamente designamos como lixo. Na demência de Alzheimer, o que é que acontece? Há um conjunto de proteínas que derivam de uma outra que se chama amiloide, que se vão depositando em estruturas que, como veem no slide, se chamam de placas senis. No entanto, há outras proteínas, mesmo da estrutura do próprio neurónio, que também acabam por se enrolar numas tranças neurofibrilhares e que se vão depositando também no interior da célula. E são estas duas estruturas, as placas senis e as tranças neurofibrilhares, que constituem os aspectos neuropatológicos mais importantes do diagnóstico da doença de Alzheimer. Pergunta fundamental: é preciso documentar a existência destas alterações para se fazer o diagnóstico? É que, se nós tivermos que documentar essas mesmas alterações, temos que fazer uma biópsia cerebral aos nossos doentes. Não, não é preciso. Hoje temos alguns métodos indiretos que nos permitem pensar que estarão presentes estas mesmas alterações neuropatológicas e, num quadro clínico que seja sugestivo, nós conseguimos, de facto, fazer o diagnóstico sem ter que andar a picar cérebros aos nossos doentes. Então, o que é que vai acontecendo nesta mesma doença? Depende, essencialmente, de um aspecto que diz respeito à evolução do próprio tempo. No início, nós podemos ter pequenos lapsos de memória recente, muitas das vezes as famílias referem-nos que a própria pessoa fica um bocadinho mais teimosa, é difícil de convencer que as suas opiniões não são efetivamente as mais corretas, a pessoa pode no início até perder-se com alguma facilidade, até mesmo dentro da própria casa, quer ir da cozinha para o quarto e vai parar a uma outra divisão completamente diferente da casa, mas à medida que de facto o tempo vai passando e se vai acentuando este mesmo fenómeno neurodegenerativo, podem surgir, para além daquilo que é naturalmente a degradação da memória, a agressividade, perda de algumas competências até mesmo sociais, cada vez mais a pessoa tem dificuldade em expressar-se e em utilizar a própria linguagem, até que numa fase mais avançada a própria pessoa pode ficar completamente dependente de terceiros, sem capacidade de comunicar, sem capacidade de pedir o que quer que seja para o seu dia-a-dia, sem capacidade de executar as suas tarefas mais básicas de vida diária e acaba efetivamente por morrer no contexto de uma doença com estas características.
A história natural aponta-nos para uma sobrevida que pode chegar aos 8 anos ou mais, mas realmente cada caso é um caso e a velocidade com que se vão estabelecendo estes mesmos déficits é variável de pessoa para pessoa. E porquê é que isto acontece? Voltamos um bocadinho ao depósito do lixo. Porque se vão acumulando em determinadas zonas do cérebro, e tal como vemos no slide, o principal sítio onde tudo isto começa é efetivamente o lobo temporal do cérebro, onde está o hipocampo, onde está a estrutura que é no fundo a sede das nossas memórias. E a partir daí parece que todas estas proteínas anormais depositadas nestes complexos se vão como que espalhando pelo próprio cérebro e em função das zonas que elas vão de facto afetando, em função dos locais onde vão depositando-se estas mesmas placas senis e estas tranças neurofibrilhares, assim vai acontecendo uma perda neuronal progressiva ao longo deste mesmo trajeto, sendo que no final da doença dizemos que praticamente todo o cérebro estará envolvido pelo depósito destas proteínas anormais, as tais placas senis e as tranças neurofibrilhares de que falávamos. O diagnóstico é um diagnóstico eminentemente clínico, sendo que nós teremos que excluir outro tipo de doenças que se possam confundir com esta pelas suas características, mas há um aspecto fundamental, nós não temos um exame em que a pessoa entra numa máquina e sai de lá com o diagnóstico de demência de Alzheimer. Não. Existem de facto algumas indicações que podem ser dadas por alguns exames que, num contexto clínico favorável, nos podem permitir chegar ao diagnóstico. A verdade é que, em termos de tratamento, nós temos pouca coisa disponível para os nossos doentes. Aquilo que vamos fazendo é tentando compensar alguns dos desequilíbrios de neurotransmissores que sabemos existirem nesta mesma doença, mas felizmente existe muita investigação a ser feita neste domínio e a curto ou médio prazo vão chegar ao nosso mercado algumas moléculas que provavelmente nos ajudarão a mudar um pouco a cara a esta que é uma doença que, pelas suas características degenerativas, muito dificilmente nós conseguimos fazer voltar para trás. E um pouco na linha daquilo que estamos a dizer em relação à doença de Alzheimer, à demência de Alzheimer, existe uma outra doença neurodegenerativa que vamos só aflorar mais superficialmente e que também seguramente já todos ouviram falar, chama-se doença de Parkinson. Parece que todas as doenças neurodegenerativas têm o nome de pessoas, se nos lembrarmos da demência de Corpus-Lewis e da doença de Huntington, parece que sim, mas é apenas e só uma forma que nós temos de classificar todas estas mesmas doenças, precisamente porque, e falando outra vez da doença de Parkinson, foi um médico inglês chamado James Parkinson que em 1817 escreveu pela primeira vez um texto chamado, como vem no slide, An Essay of the Shaking Palsy, a paralisia agitante, em que descreve de forma absolutamente extraordinária as características que nos permitem, do ponto de vista clínico, fazer o diagnóstico desta doença neurodegenerativa. É verdade que isto aconteceu no início do século XIX, só em meados do século XIX é que um senhor chamado Jean-Martin Charcot acrescenta um conjunto de características clínicas que nos ajudam a categorizar muito melhor este tipo de doenças, mas só em plenos anos 60 do século XX é que nós conseguimos descobrir qual era o neurotransmissor que faltava no cérebro dos doentes com doença de Parkinson e que é a dopamina. Estando em déficit, é ele o responsável pelas manifestações clínicas que associamos a esta mesma doença, que é, tal como a doença de Alzheimer, bastante prevalente na nossa população, afeta igualmente homens e mulheres, e acima dos 65 anos de idade nós costumamos dizer que 1% da população terá uma doença com estas características. Parece pouco, 1%, mas se nos recordarmos do envelhecimento progressivo da nossa população, cada vez vamos notando mais o impacto deste tipo de doenças na nossa população. Que fatores de risco estão descritos para a doença de Parkinson? Novamente, a idade é um aspecto fundamental, mas aqui há uns anos atrás foram feitos alguns estudos relacionados com a utilização de pesticidas e com determinadas substâncias químicas em que se pensou que de facto elas poderiam, se atuando sobre o cérebro, poderiam causar doenças como, por exemplo, a doença de Parkinson. O MPTP é uma toxina que foi descrita há uns anos atrás e que, de facto, provoca um síndrome clínico muito parecido àquilo que é a doença de Parkinson em humanos e que utilizamos no laboratório para induzir uma coisa parecida com a doença de Parkinson em alguns animais para nós podermos, de facto, estudar um bocadinho melhor as características desta mesma doença. Fica apenas e só esta nota. Poderá haver fatores ambientais que, atuando sobre os neurónios, podem levar ao aparecimento de doenças com estas características. Então,
Como é que nós fazemos o diagnóstico de uma doença de Parkinson? É frequente as pessoas dizerem-nos que tem tremor, é Parkinson. Não é de facto assim. A principal característica de uma doença com deste tipo é a bradicinésia. Parece um palavrão um bocadinho complicado, mas o que é que isto significa? Bradi, pouco. Cinésia, movimento. Portanto, a principal característica de um doente com o diagnóstico de doença de Parkinson é a lentidão do movimento. É ter pouco movimento. É ter bradicinésia. E depois pode associar outro tipo de manifestações, das quais estão as 3 fundamentais aqui colocadas no slide. O tremor, a rigidez e as alterações dos reflexos posturais. Isto faz com que, no fundo, a própria pessoa tenha uma maior propensão para a queda. E notem, mais uma vez, estamos a falar de um diagnóstico clínico. Não estamos a falar de algo que se coloca num exame complementar diagnóstico e sai um relatório a dizer assim, é doença de Parkinson. E digo isto porque existem múltiplas outras doenças caracterizadas por estes sintomas e que fazem diagnóstico diferencial com a doença de Parkinson. Não vamos nem de longe nem de perto estar aqui a aflorar tudo isto, mas fiquem então com esta noção. O diagnóstico é clínico, mas também é importante a experiência para conseguir fazer este mesmo diagnóstico, dado que ele se pode confundir com uma série de coisas como aqui veem na tabela. O que falta no cérebro das pessoas com o diagnóstico de doença de Parkinson é, como vimos, um neurotransmissor que se chama dopamina, sendo que ele é, digamos assim, ou está muito implicado numa determinada zona do tronco cerebral que nós chamamos de substância negra e que sabemos que à medida que esta doença vai evoluindo se vai tornando cada vez menos negra. É este clareamento da substância negra que leva então às manifestações clínicas da própria doença, tal como veem aqui de facto no slide. E que manifestações clínicas são essas? A fundamental é a bradicinésia. Em torno desta dificuldade no movimento gravitam outras queixas, como por exemplo o facto da pessoa ter lentidão nos movimentos de deglutição da saliva, e isso faz com que fique como que a produzir mais saliva, esta cialorreia que aqui veem, e depois também se traduz numa perturbação da marcha, sendo que o vídeo que aqui veem é particularmente esclarecedor. A marcha de um doente parkinsónico é uma marcha em que há uma anteversão do tronco por modificação do, digamos assim, do centro de gravidade do próprio corpo, em que se dão pequenos passos e em que os membros superiores não acompanham na sua movimentação, digamos assim, os passos que a própria pessoa dá. É uma marcha que é particularmente atreita e propensa a levar a pessoa a cair, sendo que muitas das vezes até há mesmo dificuldade em iniciar a própria marcha, e é algo que deve preocupar naturalmente as famílias quando o risco de queda é algo substancial e que leva a muita morbimortalidade nestas mesmas idades. Só uma pequena ressalva em relação ao tremor. O tremor parkinsónico tem algumas características peculiares. Normalmente é assimétrico e é um tremor que nós definimos basicamente como sendo pill rolling. Parece que a pessoa está a enrolar tabaco ou a contar moedas. É um tremor em que há uma flexão-extensão do próprio segundo dedo sobre o primeiro e, sendo assimétrico, isto é algo que nos sugere muito esta possibilidade diagnóstica. Para além disso, como digo, a instabilidade postural, a perda dos reflexos posturais aumenta o risco de queda e há todo um conjunto de outras manifestações que fazem da doença de Parkinson, muitas das vezes, não só um desafio diagnóstico, mas também um desafio no que diz respeito ao próprio tratamento e que estão descritas efetivamente nesta doença. Nós tratamos-la com alguns medicamentos, com alguns fármacos, sendo que muitos deles o que tentam fazer é aumentar a quantidade de dopamina no cérebro dos nossos doentes com o diagnóstico de doença de Parkinson, mas felizmente também com o avançar do conhecimento científico, nós hoje também disponibilizamos para alguns doentes com o diagnóstico de doença de Parkinson uma intervenção cirúrgica que permite corrigir alguns dos déficits funcionais mais importantes que existem nesta mesma doença. Não será de facto uma terapêutica disponível para todos os doentes com o diagnóstico de doença de Parkinson, mas naqueles que têm realmente indicação é algo que pode trazer um benefício clínico particularmente importante. Em conclusão, estas doenças neurodegenerativas são doenças frequentes na nossa população, estando, como disse, a maior parte delas relacionadas com o envelhecimento, é algo que nos deve preocupar enquanto sociedade, dado que se aumentarmos a quantidade de pessoas com este tipo de diagnóstico ao longo dos próximos anos, também devemos acautelar a existência de uma rede
que permita estabelecer uma intervenção terapêutica eficaz para, acima de tudo, proporcionar também alguma qualidade de vida. O reconhecimento dos sintomas é aquilo que nos leva efetivamente ao diagnóstico, sendo que muitas das vezes o diagnóstico médico é feito de forma retrospectiva, isto é, a pessoa já tem algum tempo de evolução dos sintomas e é depois o médico que junta as peças do puzzle e consegue de facto estabelecer o diagnóstico. E, para além disso, há fatores de risco que nós identificamos para estas mesmas doenças. Os modificáveis, nós devemos tê-los em consideração, porque quanto mais proativos formos na redução do impacto desses fatores de risco modificáveis na nossa saúde, maior será o investimento que estamos a fazer naquilo que é, de facto, a saúde cerebral. E era isto que eu vos queria dizer. Obrigado pela vossa atenção.